Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Bruno, sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina, e tenho 23 anos. E quando esse fato se iniciou, eu tinha 18 anos na época. Morro da Fumaça é um município calmo e tranquilo que fica ao sul do estado. A cidade é muito bela, tem várias florestas e muita região verde. Desde criança, eu tinha um amigo que se chamava Matheus e sempre fomos melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Até que quando tínhamos 15 anos, a sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Então, o seu pai vendeu a casa na cidade e foram morar em uma fazenda que era do seu falecido pai e avô do meu amigo Matheus. Bem, a nossa amizade não terminou aí, pois eu sempre ia para a fazenda passar o final de semana com o meu amigo. Até porque, como era área rural, ele não tinha amigos lá da idade dele. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. E no dia em que começou essa história, chegamos lá bem cedo. Como de costume, pois quando ele vinha para a cidade com seu pai na sexta-feira, eu voltava com eles para a fazenda. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do caseiro, que ficava a algumas distâncias. E nesse dia ele não estava, tinha ido até a cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, mexendo com as vacas e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. E do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados. Havia uma grande sala, um corredor e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha ficava um enorme galpão, onde o seu pai guardava a velharia e coisas como serra elétrica, carrinho de mão, cadeiras velhas, essas coisas. A fazenda ficava bem próximo à floresta. E sempre que eu ia para a sua casa, eu escutava sons estranhos vindo da floresta à noite, como gritos e até mesmo choro. E sempre que eu perguntava para o meu amigo, ele dizia não ouvir nada. Um certo dia que passei ali na fazenda com o meu amigo, era tarde da noite e ele dormia profundamente. Então, comecei a ouvir aqueles gritos esquisitos que pareciam de choro ou lamento, eu não sei explicar. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som vinha próximo daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa.
E lá fora ainda estava bem escuro, pois como era inverno, e o inverno nessa cidade, à noite fica mais escura que o normal. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquele choro. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. E isso é até normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas, fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu ainda estava ouvindo aquele barulho vindo lá de fora. Mas o estranho foi que no momento em que a luz se estabilizou, aquele som lá fora parou. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho recomeçou. Mas desta vez não parecia ser aquele choro esquisito. Desta vez pareciam ser urros. Ah não, aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi não ligar para aquilo, pois deveria ter uma explicação bem lógica. Então, eu me cobri com o cobertor e fiquei ali até o dia amanhecer, e só assim eu consegui pegar no sono. Comentei o fato com o Matheus na manhã seguinte, mas ele pareceu não se importar. Então, o resto do dia se passou normal, e no domingo eu voltei para a minha cidade. E no outro final de semana, quando eu voltei para a fazenda do meu amigo, ele me disse que algo estava acontecendo em sua casa, e que tudo que eu tinha presenciado antes, como os barulhos vindo da floresta, era tudo real. Ele apenas fingia não ouvir, porque ele acreditava que se não notasse, aquilo ia embora. Mas acontece que tudo aquilo ficou pior. Na noite de sexta para sábado, na fazenda, sentamos na cama perto da janela do seu quarto e ficamos jogando futebol de PlayStation 4, enquanto conversávamos, pois na fazenda não havia sinal de celular e nem internet. E foi aí que começamos a ouvir os barulhos estranhos vindo da floresta. Ficamos com muito medo, então decidimos abrir a janela e espiar para ver o que era aquilo. Entre a sua casa e a floresta havia uma grande área aberta, e podíamos ver vagamente a área aberta por causa da luz da lua, mas não podíamos ver além da escuridão da floresta. E de repente, uma grande criatura humanoide que parecia um grande lagarto, aquilo saiu de dentro da floresta. Ele possuía longas garras em suas mãos e os seus olhos eram vermelhos. Ele esticava a boca, jogando a cabeça para trás e produzindo aquele som de choro e grito ao mesmo tempo. Ficamos em choque presenciando aquela cena. Então, eu gritei um pouco alto, fazendo com que a criatura nos percebesse. E mesmo aquilo estando a uns 200 metros de nós, ele escutou o meu grito abafado. Então, aquilo simplesmente ficou invisível. Sim, ele não desapareceu, ele ficou invisível, pois deu para ver ele sumindo aos poucos como se camuflasse. E isso foi o bastante para nós trancarmos a janela, apagarmos as luzes e ficarmos em silêncio até pegar no sono. E no dia seguinte nos questionávamos se realmente tínhamos visto aquilo mesmo ou se era apenas a nossa imaginação. Então, sendo as pessoas curiosas que éramos, decidimos sair para a floresta e procurar por pistas daquilo. E seja lá o que fosse,
encontramos uma estranha árvore arrancada, com um monte de buracos no chão, e dentro dos buracos haviam ossos de animais. Ali próximo havia uma gruta, e quando nos aproximamos, ouvimos uma respiração pesada vindo de algum lugar de dentro da gruta. Bem, naquele ponto já estávamos com muito medo. Então, voltamos bem rápido para casa. Algumas semanas se passaram e o meu amigo não ouviu mais nada. E eu voltei para a fazenda dele apenas 2 meses depois. E quando eu voltei, ele me contou que aquela criatura que vimos não era a nossa imaginação, pois aquilo ficou muito surreal. A cada noite que se passava, a criatura se aproximava mais da fazenda, inclusive chegando a matar um dos bois do seu pai, deixando o animal totalmente sem sangue no corpo. Ele disse que eu não precisava me preocupar, pois o seu pai e alguns amigos procurariam na floresta o animal que fez aquilo com o boi. Esquecemos o assunto e depois resolvemos fazer trilha de bicicleta. Então o Matheus me emprestou uma bicicleta e me pediu para pegar uma das suas bicicletas no galpão dos fundos. Eu fui até lá, mas ao pegá-la, eu senti que algo me observava. Olhei para a floresta, mas não vi nada. E de repente, eu ouvi um barulho estranho, literalmente acima da minha cabeça. Nesse momento, eu já havia saído do galpão. E quando olhei para o telhado, que estava a apenas 7 pés do chão, eu vi aquela mesma criatura sentada no telhado a poucos metros do meu rosto. Eu entrei em pânico. A coisa se pôs de ponta cabeça e gritou na minha cara. Eu corri de volta para o galpão e bati a porta em seguida. O meu amigo correu para o galpão da casa para ver o que tinha acontecido. E eu entrei em pânico. Mandei ele trancar tudo. Então, nós nos trancamos lá dentro e esperamos que o seu pai voltasse. E isso era por volta das 18 às 20 horas. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que era perto da noite. O seu pai estava na floresta com amigos e empregados, procurando o animal que matou seu boi, mas sem sucesso. E depois que ele voltou para casa, contamos a ele o que aconteceu. Ele e 2 dos seus amigos e nós vimos aquela mesma criatura à distância, apenas na beira da floresta. E quando eles começaram a atirar, a coisa correu e ficou invisível. E nós não tínhamos explicação para aquilo. O tempo foi passando e foram aparecendo mais animais mortos. E detalhe, sem nenhuma gota de sangue no corpo. O seu pai procurou respostas para aquele estranho fenômeno, e um amigo disse para ele que aquilo talvez fosse o chupa-cabras, uma criatura alienígena, e que talvez isso não fosse parar. Bem, o certo é que eu nunca mais quis voltar naquela fazenda. O pai do meu amigo presenciou a criatura algumas outras vezes, mas acabou desistindo da vida no campo devido àquele ser horrendo e voltou para a cidade. Já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu, e agora eu tenho pesadelos com aquele ser até hoje. O meu amigo voltou para a cidade de Morro da Fumaça e o seu pai o proibiu de tocar nesse assunto, pois as pessoas iam chamá-los de loucos. Até porque pessoas da cidade pequena têm o hábito de fofocar muito. Bem, Fael, eu não sei o que era aquela criatura e nem o que aquilo queria, mas posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já presenciei em toda a minha vida. Alguém mais testemunhou algo assim? Boa noite.
Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio, coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso. Éramos 5 no total. A minha namorada, o irmão mais novo que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo e eu. Todos apertados dentro daquele palio. E depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulavam a cidade. E depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem postes ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente, eu não me lembrava de ter estado por lá antes. E como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver até onde ia dar. E depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação e uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada e parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo. E com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. E como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada, e foi o que fizemos. E como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta densa, com árvores grandes à esquerda, e a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. E cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia algumas árvores caídas no chão bloqueando a estrada. E nós pensamos o que fazer. E depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. O meu amigo e eu descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. E menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada e ela dava para uma casa. Era um casarão de fazenda que ficava perto da floresta e também ali perto passava o rio Xingu. Um casarão que ficava em um lindo vale. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali tão longe da cidade e quase escondida no meio do mato. O vizinho mais próximo que havíamos avistado daquela casa ficava a cerca de 5 quilômetros. Bem, era uma linda casa de fazenda. Tinha 2 andares, um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada, e as janelas pareciam estar podres. E já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, deixamos o carro apontando para as janelas, e assim eu liguei o farol alto. E apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. E o jeito foi tentar uma das janelas. E sem muito esforço,
Conseguimos abrir uma que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre e se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair ou qualquer coisa assim do gênero. E depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, e depois a prima dela, e depois a minha namorada. E eu fui logo em seguida. Nós tínhamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por uma das cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. E o chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Enquanto dávamos uma olhada na sala, escutamos algum tipo de barulho no andar de cima, como se tivesse uma movimentação muito grande lá. Nos convencemos que deveria ser apenas ratos e resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente que levava para a cozinha. E a cozinha era gigantesca, do tamanho da sala. Ali pelo corredor, no andar de baixo, só havia um banheiro. Então, nós fomos pela porta dupla, indo para uma sala muito grande, a sala de entrada. Essa sala tinha a porta de entrada à nossa direita, na frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também, e nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Era um barulho bem mais alto do que havíamos escutado antes. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos aquele barulho alto. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. E também escutamos alguns gritos que pareciam ser de morcegos. Bem, deve ser o barulho da casa assentando. O meu amigo falou. É só a casa estalando. Ela já está velha. Então, ouvimos o som de novo e de novo. E pareciam passos em algum lugar lá de cima. E não dava para dizer direito de onde vinham. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo e 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: "Será que tem alguém lá em cima?" Mas ninguém respondeu. Então nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. E quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. "Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro?" O meu amigo perguntou. "Tenho sim, eu vi." Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá fora. Então,
As luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. E nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente e nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo logo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele. Claro que esse alguém era eu. E algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito, e eu ia ter que ir lá fora mesmo no escuro. Eu falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. E mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. E quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna logo acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então, eu vi que o farol estava desligado, e foi aí que eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. E apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. E como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando, e a prima deles estavam com uma cara de completo pavor, e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram para dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora dali. E sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. E foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de terra de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. E quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já haviam parado de chorar. A prima deles já estava falando e ela só falava que estava melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. E quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, ela berrou para que eu parasse o carro. E com um susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas logo parou. E todo mundo dentro dele voou para frente. E quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando novamente e apontando o dedo para frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. E isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar novamente. Eu comecei a olhar em volta
para ver se eu vi alguém ou alguma coisa. E depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Mas se eu fosse com tudo, o carro ia bater nos troncos, ou ia ficar preso e a gente não sai, ou iria furar os pneus, ou pode acontecer de arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. E depois de um tempo, em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou. E ainda por cima, com as chaves lá dentro. Legal ela, né? Dessa vez, tinha muito mais árvores do que antes. E com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. E quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. E quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda, e não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, escutamos fortes bater de asas, como se fosse um pássaro muito grande voando de onde o barulho estava vindo. E isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. E o pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas a minha namorada, que estava lá dentro do carro, perto da chave, ela só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Eu mal sentei no banco e já meti o pé no acelerador, e a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa monstruosa e muito grande, que tinha a aparência de um cachorro, mas com um formato humano. Aquilo era muito alto e parecia ter mais de 2 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. E desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, e naquela estrada esburacada e mal conservada. E quando chegamos na estrada de terra, melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. E chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. E ninguém falou nada até chegarmos na cidade. E quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada, e os pais dela tinham saído. E enquanto ela, o irmão dela e a prima deles estavam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima, e eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era. E quando de repente veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltando de repente.
Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nessa hora, eu liguei os faróis do carro. Então, eles viram um pássaro gigante com a cabeça de uma velha e cabelos desgrenhados saindo da cozinha. E aquele bicho andava torto e envergado. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou aquela criatura, porque aquilo voltou para a cozinha na hora. E foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito, e eles praticamente viram aquela mancha negra voltando para a cozinha. Até hoje, eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. E depois daquela noite, a minha namorada me largou, mas eu continuo sendo amigo do irmão dela. E a prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. E eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. O meu avô me contou certa vez que aquela casa no vale estava abandonada há muito tempo. Um rapaz que era locutor da rádio da cidade nos anos 90. Ele morou sozinho naquela casa e as histórias que ele contava na rádio sobre as experiências sobrenaturais que ele passava naquela casa do vale eram realmente macabras. Ele logo se mudou de lá e depois um casal logo se mudou para a casa, mas não tiveram a mesma sorte, pois a esposa do homem, que era policial, o abandonou, e o homem foi achado morto depois de um mês em um dos quartos do andar de cima. E quanto à esposa do policial, ela ficou louca e tirou a própria vida em um hospital psiquiátrico. E depois disso, o dono da casa decidiu não alugar mais a casa e simplesmente a abandonou. E dizem que as pessoas não têm coragem nem de passar perto dessa fazenda, pois ao longe ouvem gritos e vozes chamando para que entrem na casa. Às vezes me perguntam onde é que fica a casa do vale, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. E se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Maria, fui casada por muitos anos e fazem 5 anos que eu me separei e divorciei. Fiquei muito triste com tudo isso, mais triste ainda pelas palavras grosseiras que eu ouvia do meu marido. Tipo, você é gorda, tem muito seio, você é burra, idiota, etc. E depois de 2 meses dele sair de nossa casa, eu já não tinha forças nem para comer. Eu me sentia um lixo, gorda
burra, mal amada, enfim, tudo de ruim estava em mim. Eu perdi o meu emprego e uma semana depois eu perdi o meu pai. Bem, eu estava arrasada. A minha mãe já havia falecido há muito tempo atrás e agora o meu pai. Mas enfim, ele deixou uma casa e eu fui morar lá. Pelo menos eu não pagava aluguel. Conheci uma amiga que era minha vizinha e vou chamá-la aqui de Teresa. Teresa sempre se mostrou uma amiga muito prestativa, que sempre me ajudou quando eu mais precisei. E mais tarde, eu vi a descobrir que Teresa mexia com candomblé. E ela veio e me disse que o meu estado de depressão era consequência de um trabalho de macumba que a amante do meu marido fez para ele se separar de mim e eu ficar doente. Bem, eu fiquei sem palavras quando descobri isso, pois eu nunca fiz mal a ninguém. Só queria ser feliz com o meu marido. Mas enfim, a Teresa se prontificou a fazer um trabalho espiritual para devolver a macumba que haviam jogado em mim. O trabalho precisaria de um tempo para surgir efeito, e a Teresa precisou chamar o seu irmão, que chamarei aqui de Fernando. Fernando era um magista experiente, e para quem entende do assunto, ele trabalhava com magia goétia, magia enoquiana, magia dos elementais, magia egípcia, magia negra. Resumindo, ele mexia com todo tipo de magia e era um Aleister Crowley da vida. Ele tinha 32 anos, era bem novo, bonito, inteligente e eu tinha 24 na época. Fernando se prontificou a me ajudar sem me cobrar um centavo por nada. Bom, ele já deveria saber que eu também não tinha como pagá-lo. Foi uma semana direto de trabalho espiritual e tudo que o Fernando pedia para mim, eu fazia. Um certo dia, a Teresa me chamou e disse que eu já estava ótima e que agora já estava na hora de eu me afastar do seu irmão Fernando. Bem, eu fiquei sem entender o que ela quis dizer com isso. E mais tarde, eu comentei isso com o Fernando e ele disse que ainda precisávamos terminar o que começamos. E disse também para mim não dar bola para o que a Teresa falava, pois ela estava meio louca. Naquele mesmo dia, ele foi tomar satisfação com a sua irmã e os dois brigaram. Óbvio que a partir daquele dia, ela não quis mais falar comigo. No dia seguinte, Fernando me procurou para saber como eu estava. E depois de ver que eu já estava bem melhor, ele me chamou para sairmos e nos divertir. Bom, assim fizemos. Chegamos em casa às 2 da manhã, depois de ter tomado todas. O Fernando começou a dar em cima de mim, dizendo que eu era linda e se eu topava ficar com ele. Bem, eu sempre o vi como um amigo e disse que era muito cedo ainda para que eu me envolvesse com alguém. Ele pareceu não aceitar aquilo que eu disse e foi embora com uma expressão de ódio. Bem, eu deixei pra lá e fui dormir. E naquela noite eu estava meio dormindo, quando senti uma paralisia em meu corpo e senti nitidamente um homem forte. Eu senti o seu corpo nu em minha cama, senti as suas mãos passando em meu corpo e eu ouvi claramente: "Você é linda, gostosa e os seus seios são deliciosos." Bem, fizemos amor a noite inteira. Transamos loucamente e eu fiquei sem saber o que fazer. Acordei de manhã e estava com manchas em meu corpo pelos chupões que ele me deu. E eu, com vergonha, não contei nada para ninguém.
Isso passou a se tornar frequente e todas as noites eu esperava por este homem e eu não conseguia ver o seu rosto, mas tocava em seu corpo e ele me fazia feliz, desejada, amada. Mas isso não deixava de ser uma loucura, pois era um ser de outro mundo, me namorando nas noites escuras. Bem, eu não sei se o Fernando tinha alguma ligação com aquilo, mas não demorou muito para mim perceber o quanto estava apaixonada pelo Fernando. E logo caí na conversa dele de namoro. Mas foi só eu começar a namorar com ele que os ataques sexuais que eu sofri à noite simplesmente pararam. Bom, começamos a namorar e a morar juntos. O Fernando tinha o costume de sair em noites de quinta-feira e só voltava na sexta-feira pela manhã. Porém, ele voltava todo sujo e com as roupas toda rasgada, e ele nunca me dava explicação de onde estava indo. Então, como sempre fui ciumenta, eu decidi seguir ele, pois tinha certeza que ele estava me traindo com uma rapariga. Eu o segui até um matagal e era noite de lua cheia. Me escondi atrás de uma árvore e pude ver o meu marido se transformando em uma besta demoníaca. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele caiu no chão e começou a girar, e no momento achei que ele estava incorporando alguma entidade. Mas logo percebi que ele estava transformando literalmente em uma criatura. O seu corpo estava repleto de pelos, as suas pernas ficaram curvadas, ele tinha um focinho de cachorro e estava muito maior. Deveria ter uns 2 metros, enquanto o Fernando, que eu conhecia, tinha aproximadamente 1,72. Aquela coisa ficou uivando ali para a lua durante uns 10 minutos. Eu me segurava para não desmaiar de tanto medo, e a cada uivo que a criatura dava, eu me tremia toda. Até que em certo ponto, aquela coisa levantou a cabeça e começou a cheirar o ar, como se soubesse que eu estava por perto. Eu fiquei ali atrás da árvore, imóvel, e nem respirava para ele não me perceber. Bem, aquela coisa sabia que tinha alguém ali por perto e saiu à procura. Ele então passou do meu lado e não me viu, ou fingiu não me ver. Mas depois daquilo andar uns 20 metros, ele olhou repentinamente para trás, diretamente nos meus olhos. E nessa hora, eu só não desmaiei porque eu sabia que se eu desmaiasse, com certeza eu morreria. E quando aquilo me encarou, eu pude ver os seus olhos vermelhos, completamente demoníacos, e a criatura me encarou por uns 5 segundos, deu uma bufada e seguiu seu caminho, me ignorando. E de tanto medo eu fiquei ali até o dia amanhecer, e foi quando as minhas forças voltaram e eu pude ir embora. Voltei para casa. Estava decidida a deixar a casa, que era do meu pai, e voltar para a minha cidade. Mas para voltar, eu precisava de dinheiro e ainda faltava um mês para mim receber o meu seguro-desemprego. Então, eu tive que ficar ali até o final do mês. Mas para minha sorte, o Fernando não voltou mais. Mas para piorar as coisas, o meu ex-marido me ligou para me humilhar e disse que descobriu que eu estava com outro e que iria atrás de mim para me matar. Bem, eu estava sem saída. Se eu ficasse na casa do meu pai, o Fernando poderia se transformar naquela criatura e me matar. E se eu fosse embora, o meu ex poderia me matar. Eu procurei a Teresa e contei tudo para ela, e ela disse para mim
Olha, Maria, se vira. Eu já tinha te alertado e você não escutou. Então, depois de 2 semanas, eu liguei para uma amiga minha lá da cidade onde eu morava para ver como estavam as coisas por lá. E ela me deu a notícia mais assustadora de todas. Ela me disse que o meu ex-marido foi encontrado morto no mato, perto de um campo de futebol abandonado. E mais, o corpo dele estava todo dilacerado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Uma vizinha relatou como testemunha à polícia que ele estava estranho, começava a gritar à noite como se tivesse mais alguém com ele na casa. E detalhes, ele morava sozinho. Ele passou a agir estranho, conversava sozinho e dizia que havia um cão negro do inferno em seu quintal que queria o matar. A polícia concluiu o inquérito como múltiplos transtornos, esquizofrenia, e a sua morte no laudo estava como traumatismo craniano. E foi concluído que ele estava andando perturbado à noite, caiu, bateu a cabeça e morreu em seguida. Mas isso não tinha nada a ver, pois o seu corpo havia sido destroçado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Bem, eu voltei para minha antiga casa, consegui vender a casa do meu pai, e com o dinheiro eu vim embora para a cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Eu moro aqui há 7 anos, e depois desse ocorrido, nunca mais me aconteceu nada. Mas às vezes eu fico pensando, será que o Fernando tem alguma coisa a ver com os ataques que eu sofri à noite? E será que ele tinha alguma coisa a ver com a morte do meu ex? Bem, talvez eu nunca saiba. Obrigado, Elite Oculta, por publicar o meu relato. Eu amo seu canal. Abraço a todos e boa noite. Olá, Fael. Me chamo Alex, tenho 42 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Mas na época desse ocorrido, eu morava em Chorãozinho, no interior do Ceará. Nunca acreditei em lobisomens antes daquela noite. Aquela noite horrível. Uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada Chorozinho, é o lar da minha família há gerações e sempre tivemos uma vida simples. E quando éramos crianças, nossos pais e vizinhos se reuniam em frente às casas para contar causos de lobisomens. O meu avô, na época, morava em Campestre. Ele tinha um sítio por lá, e sempre que ele vinha nos visitar a cavalo, ele chegava com uma expressão de bravo e dizia que a praga do lobisomem atacou a sua fazenda. Ora comia um boi ou uma vaca, e ora comia as suas cabras leiteiras. Apesar do meu avô parecer preocupado, e o meu pai sempre ir a Campestre para investigar melhor essa história, o meu pai nunca achava nenhum indício que um lobisomem rondava aquelas bandas. Entretanto, também não sabia a causa dos ataques aos animais, e os vizinhos diziam sempre não saberem de nada. Eu lembro do meu pai chamando meu avô para morar conosco, mas o vovô dizia que na sua idade
Ele não se adaptava mais em outro local, porque viveu toda a sua vida em Campestre. Essas foram as últimas palavras dele, e depois desse dia o meu avô desapareceu. O meu pai estranhou que ele não nos visitava fazia muito tempo. Então resolveu ir até o seu sítio em Campestre. E chegando lá, os únicos indícios que o meu pai encontrou foram tiros disparados pela espingarda do meu avô, e a mesma espingarda jogada próximo ao galinheiro. Dois vizinhos que moravam por lá já haviam se mudado há muito tempo. A polícia concluiu como assalto, mas o certo é que o meu avô nunca foi achado. Em todo aquele tempo, as histórias de lobisomens foram, é claro, passadas por minha família há gerações, pois até os avós do meu avô tiveram problemas com o bicho. Mas eu nunca acreditei em lobisomem. Com 17 anos, eu saía muito para caçar com meu pai nas matas. E como costumávamos dormir lá muitas vezes, tínhamos até uma cabana onde passávamos a noite. A cabana era simples, mas era um lugar calmo, pacífico e longe de tudo. Durante as noites, já havíamos presenciado de tudo dentro daquela cabana. Eventos sem explicação, como alguém bater a porta pela madrugada, risadas, ventania que começava e parava sem explicação, animais falantes e até mesmo as árvores sussurrando. Parece tudo surreal, mas quem nunca passou a noite sozinho nas matas não tem do que duvidar. O tempo passou e o meu pai se foi. Ele morreu de um AVC, mas eu continuei a modificar a nossa cabana e realmente já chegava a ser uma casa no meio da mata. Eu me casei e a minha esposa realmente não gostava muito daquele lugar. Ela dizia que a cabana ficava em um lugar assombrado. O meu pai me ensinou a nunca ter medo de coisas sem explicações que aconteciam nas matas. Bastava eu respeitar a floresta, que a floresta me respeitaria de volta. Porém, entretanto, existia uma criatura que ele chamava de o Predador. E esse eu deveria ter medo, pois era um ser palpável, e por isso eu deveria sempre andar armado naquela mata, pois é lá que ele se esconde. O meu pai se referia ao lobisomem, mas ele sabia que se falasse lobisomem eu não acreditaria, e por isso ele usou a expressão predador. Alice e eu tivemos o nosso primeiro filho, o Heitor, isso lá pelos anos 2000. E quando nosso filho tinha 6 meses, precisamos fazer algumas reformas na nossa casa na cidade, que estava bem deteriorada. Deixamos um pedreiro por conta e fomos para a cabana ficar uma semana lá. A cabana é bastante boa no que diz respeito a como era antigamente. Agora ela tinha 2 quartos, uma cozinha e até uma pequena suíte. À frente da cabana tinha uma pequena varanda com um banco e lampiões. Era tudo simples, mas aconchegante. E além da entrada de veículos e da estrada que levava até a cabana, há uma clareira de 4 metros em torno dela, que por sua vez é cercada por uma floresta densa. Os outros lugares da cabana eram um cômodo onde era o galpão de ferramentas e o poço onde tirávamos água. A cidade mais próxima era Cedro e ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Não tão isolado assim, mas isolado o suficiente para nós. A noite em questão aconteceu na primeira noite que passamos na cabana. Tínhamos acabado de voltar, depois de passar o dia visitando a minha mãe. Estávamos mais do que prontos para encerrar o dia. Heitor, o meu filho, já estava dormindo,
o que tornou mais fácil para nós relaxarmos, e a minha esposa estava praticamente adormecendo. Havíamos passado o dia na cidade comprando os materiais da reforma e estávamos acordados desde as 5 da manhã. Então, enquanto ela colocava o Heitor na cama, eu saí para a varanda para fumar um cigarro rápido, e Alice realmente não gosta que eu fume. Então, eu costumo dar uma última tragada rápida na varanda, onde ela não precise sentir o cheiro da fumaça. E normalmente, eu apenas fico sentado lá por uns bons 20 ou 30 minutos. Eu não me importo muito com o que está acontecendo. Eu apenas observo a floresta e as coisas esquisitas que acontecem. Bem, parece até piada, mas me lembrei de quando era jovem e estava naquele lugar com meu pai. Era noite e voltávamos da pesca. E daí, um boi passou por nós. Ficamos apenas observando, porque sabíamos que tinha algo de errado com o boi. E assim que o animal passava por nós, nos encarando, o meu pai disse: "Boa noite." E o boi respondeu: "Boa noite." Aquilo me gelou a alma. Bem, ali sentado na varanda, eu ouvia um som inquietante dos animais noturnos, principalmente das corujas. Eu não estava realmente tentando ouvir nada, mas as corujas eram comuns o suficiente, e não era raro ouvir um bando delas na floresta. Eu terminei rapidamente de fumar e estava prestes a entrar, quando ouvi um uivo vindo da floresta. O estranho é que parecia que o animal em questão estava bem na frente da cabana. Então percebi que realmente não soava como um cão. Soava como alguém fazendo o uivo de um cachorro. O barulho vinha de dentro da floresta, de onde eu não conseguia ver nada. Ninguém frequentava aquela área, somente eu e a minha família. Mas havia alguém na floresta, fazendo barulhos de uivo. E se fosse alguém com más intenções? Eu corri para dentro para encontrar a minha esposa, e ela estava em estado de pânico e segurando o Heitor. "O que está acontecendo?" eu perguntei a ela. O olhar chocado e assustado em seu rosto disse tudo. "Lá ele", disse ela, apontando para o quarto principal. Eu entrei correndo, mas eu não vi nada. Então, eu vi a janela. Estava aberta e havia sangue por toda parte. Eu corri de volta para minha esposa e o que ela me disse me aterrorizou. Algum tipo de monstro estranho abriu a janela pelo lado de fora e começou a subir em silêncio. Ela não conseguiu ver direito a criatura antes da coisa tentar agarrar o Heitor, mas ela foi mais rápida. Pegou um martelo que estava ali no quarto, o mesmo que eu havia esquecido lá depois de reparar a madeira na parede, e com muita força ela acertou a boca do bicho com o martelo, fazendo o sangue da criatura espalhar por todo o quarto. Então a coisa voltou de onde veio, e ela o descreveu como um cachorro, porém muito maior e um pouco parecido com uma pessoa. Parecia que ela estava descrevendo um lobisomem. De qualquer forma, não poderíamos ficar lá. Passamos os próximos dias com a minha mãe até a reforma da nossa casa ficar pronta. Eu voltei para a cabana com o meu irmão e 2 dos meus tios. Eles zombavam de mim enquanto estávamos na estrada em direção à cabana. Eles não acreditavam, porque sabiam muito bem que eu mantinha uma arma na cabana durante todo o tempo. Mas eles pararam de zombar logo que chegamos lá. A cabana estava destruída, havia pegado fogo e queimado por inteira misteriosamente, e ao redor do que fora a minha cabana haviam pegadas imensas. Eu não sei se realmente era o predador ou o lobisomem,
mas pelo que eu e a minha esposa testemunhamos, eu não tenho motivos para duvidar. E também não tenho motivos para voltar naquele lugar. Boa noite.